Olá pessoal, mais um domingo, mais uma novidade para você aqui na TV Meio Norte. O programa Café com Leite está começando com muitas novidades para você neste domingo maravilhoso. Você que passou o domingo com a família, passeou muito, relaxou, descansou bem, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e de uma boa informação. E tudo isso você encontra aqui na TV Meio Norte no programa Café com Leite. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre as mudanças da emissão da CNH, o que é que está acontecendo, se tem novidade, se não tem, está mais flexível ou não. Tudo isso e muito mais nós saberemos hoje com o nosso educador de trânsito, Edilson Gonçalves, aqui no programa Café com Leite. E assim que nós começamos a edição de muito obrigado por você aceitar o convite para vir conversar comigo aqui no nosso programa e agora em rede nacional, viu? Estamos aqui em todo o Brasil para a gente levar o máximo de informação possível, porque motorista é aqui e em todo o Brasil, né? Exatamente, a lei é uma só, que é a lei 9.503/97, ela é uma mesma lei para todo o território nacional. E detalhe, tanto faz ser na rua, nas estradas ou na praia, o código ele tem que ser cumprido em qualquer lugar do nosso país. E um detalhe importante que eu não sabia, no estacionamento onde tem estacionamento externo, por exemplo, vou citar aqui no shopping, eu tenho que obedecer às regras de trânsito ali dentro também? Perfeito. O Código de Trânsito ele foi alterado, meu querido Leite, em 2015. E antes, esses estabelecimentos privados, como é o caso de shopping center, conforme tem em várias partes do nosso país, como é o caso das grandes redes de supermercado, que também tem estacionamento próprio. Hoje o Departamento de Trânsito Municipal, assim como o estadual, ele pode fazer fiscalização sim, dentro de supermercados, desde qualquer espaço, Leite, aberto à circulação pública. Então, seja um shopping, seja um estacionamento de uma grande rede de supermercado, foi aberta a circulação pública, lá pode ser cobrado sim o Código de Trânsito e também as pessoas que estacionarem errados está sujeita à notificação. Por exemplo, aqui na região do Cariri, no Ceará, temos um shopping onde dentro dele há um estacionamento privado e há placas de estacionamento regulamentado, tanto para idosos como para pessoas com portadora de necessidades especiais. Então, caso alguém estacione lá sem estar credenciado no Departamento de Trânsito, é só a pessoa que se sentir prejudicada ligar para o seu Departamento de Trânsito, isso vale para todo o país, que a autoridade vai lá, multa e remove o veículo. Para acabar com aquela história, Leite, aqui não pode, porque antes tinha muito isso. Às vezes acontecia até acidentes dentro desses estabelecimentos e o Departamento de Trânsito não podia nem sequer fazer o registro do acidente. Então foi bom que acabou com isso. Então qualquer espaço aberto à circulação pública, seja condomínios, shopping ou estacionamento de grandes redes de supermercado, está sujeito sim à fiscalização. Edilson, que bom, rapaz. Você tocou num assunto assim que me chama a atenção demais. Eu acho que toda multa é pequena. Ocupar o espaço das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. Rapaz, olha, eu acho que 5 mil era pouco. Outro dia eu cheguei em um desses estabelecimentos e tinha um garotão que eu digo assim, um senhor de 30 anos, um jovem de 30 anos, estacionou, rapaz, na primeira vaga, sabe? E eu fiquei assim indignado, mas ele é muito marombadão, muito musculoso e grandão, eu digo, esse cara vai dar em mim, mas eu vou olhar aqui. Mas eu fiquei assim, sabe? Olhando para o carro, olhava para ele, olhava para o carro, olhava para a vaga, sabe, dizendo assim, você não se toca não, que aqui não é lugar. Você está errado não, cara, sabe? E assim, se eu tenho condições de me locomover, cara, deixa no lugar distante, deixa ali para as pessoas.
o espaço já está dizendo que ali é para as pessoas com comorbidade, com pessoas que Exatamente. têm dificuldade de locomoção, né? E olha, Leite, e principalmente a vaga da pessoa com deficiência. Sim. Porque ela é uma vaga um pouco maior do que a vaga do idoso. Por isso porque que o idoso os gostosão chegam e botam lá. Exatamente, porque a vaga é maior, fica com mais espaço para abrir as portas sem bater no outro veículo estacionado. E olha só, Leite, só a título de curiosidade, essa infração de trânsito há alguns anos atrás era leve. 3 pontos na habilitação e R$80 de multa. Depois passou para grave, para média, e hoje ela é grave, com 5 pontos na habilitação e R$195 de multa, além dos 5 pontos na carteira. Olha aí, mas ainda tem que ser gravíssimo, e tem que remover o veículo. Em respeito, acima de tudo, ao cidadão, né? Exatamente. Não sei por que para eu cumprir as minhas obrigações quando cidadão, eu preciso de uma lei para isso. Eu acho isso um absurdo. E além da lei, é interessante, principalmente na nossa cultura aqui brasileira, que além de existir uma lei sobre aquilo ali que seria o básico, ainda tem que ter um órgão para fiscalizar para que essa lei seja cumprida, porque senão ninguém cumpre. E olha, dentro dessa temática, Leite, o que é que falta? É apenas a conscientização. Por exemplo, pode observar em qualquer lugar do nosso país, o pessoal só respeita o semáforo, Leite, se tiver ou um fotossensor, para bater a fotozinha de quem avançar, ou se tiver um agente de trânsito ali em pé na esquina para fiscalizar. Se não tiver, é como se não tivesse nada, digamos assim. É interessante que a maioria do pessoal, quando às vezes vai para o departamento de trânsito, que sou agente de trânsito da cidade do Crato aqui no Ceará, o pessoal pensa, e tal esquina precisa de um semáforo. Às vezes não adianta o departamento colocar semáforo em determinado cruzamento, porque senão vai ficar ali só de enfeite. No Crato mesmo nós temos um que eu digo que é de enfeite, que é o semáforo da Rua São José, com a Rua Coronel Luiz Teixeira, que dá acesso do bairro Seminário ao centro de Crato. Infelizmente, a grande maioria só respeita ali quando a viatura do Demutran está do lado. Quando não está, é igual aqueles meninos maluvidos, olha para um lado e para o outro, não tem ninguém, passa. Por aqui, né? É um absurdo, né? E os semáforos, geralmente, gente, ele é interligado com os demais. Para que quando um abra, o outro abra na sequência, o que está naquela mesma rua, para fazer o trânsito fluir. Certo. Então, se você avançar o sinal vermelho, vai pegar o semáforo da esquina no vermelho, vai pegar o do outro cruzamento no vermelho, jeito, né? Vai ter que fazer uma parada em cada um. Agora, eu tenho uma curiosidade, você falou em semáforo, e me chamou a atenção aqui uma curiosidade que eu tenho. Eu descumpro esses semáforos após as 23 horas por aí. Perfeito. Ou seja, você me corrija, mas o que eu faço? Talvez se eu tivesse sendo punido, minha carteira nem vale mais. Mas é o seguinte, após as 23 horas, dentro da cidade, eu passo ali com 20 quilômetros ali, bem só olhando um lado e outro, para na emergência. E nas rodovias estaduais, que o acesso de Juazeiro do Crato é uma rodovia estadual, né? Eu passo ali com até 30 quilômetros. 30, 40, ali abusado, 40, mas com muita cautela. Eu estou correto? Olha, Leite, dentro dos municípios, cabe a cada município legislar em causa própria. Né? Por exemplo, aqui em Juazeiro do Norte, o Demutran de Juazeiro baixou uma portaria onde nos semáforos com sensor que pertencem à área do Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito, após as 23 horas você pode avançar, digamos assim, tendo esses cuidados que você citou e abaixo de 30 km por hora. Acima de 30 é feita a notificação. Certo. A nível de estado do Ceará, que é onde também estamos, o Detran, ele não fez nada nesse sentido. Não é à toa que quando eu estou em palestras, eu também digo muito aos nossos condutores. Eu digo, vai andar na madrugada, o sinal está no vermelho, reduz a velocidade. Aqui, que é justamente para que você não... Isso. Que é para justamente você não ficar parado ali na madrugada. Eu faço isso. E quando você se aproxima, é o tempo dele abrir para o verde e você vai embora. Porque... E em capitais como Recife... No caso de estado, não tem essa regulamentação, não. Tem não. Já algumas capitais, como é o caso de Recife, a própria Teresina, onde nosso sinal está sendo retransmitido, que eu pesquisei antes de vir, há uma resolução do Detran desses estados, onde a partir das 23 horas, Leite, o semáforo fica só no amarelo.
O sinal amarelo, gente, ele indica advertência. Então, se você estiver passando por um cruzamento após as 23 horas e o sinal estiver só no amarelo piscando, você faz exatamente o que você fez, reduz a velocidade e passa. Aqui em Juazeiro do Norte só temos um semáforo assim, que é o semáforo que fica nessa avenida do Contorno de Juazeiro do Norte, que liga ao Crato, em frente à Escola Profissionalizante, onde tem a estação do VLT. Sim, apenas aquele semáforo é que fica no amarelo piscando. Em Recife temos vários pontos. Em Teresina, próximo ao Rio Parnaíba, também tem. E deixa eu te falar, eu pensava que era defeito. Pois não é não. Era defeito, não, né? É não. Então, piscando, só ter cuidado, porque cada um que quer passar primeiro, né? Exatamente. Inclusive, até uma palestra que eu participei no Detran no início do ano, eu sugeri ao superintendente do Detran, aqui do estado, que fizesse isso em todos os semáforos, principalmente aqui na região do Cariri. É só programar, a partir das 23 horas, ficar piscando até às 5h59 do dia seguinte, como é o caso dessas capitais que citei. Se faz necessário, até por uma questão de prevenção, né? E segurança. Segurança. Porque você ficar parado, por exemplo, no semáforo, quem vem de Crato para o aeroporto regional do Cariri na madrugada, ficar parado 2h pouca da manhã no semáforo é um certo perigo. É um risco grande, né? Me diga uma coisa, e sobre a questão da CNH, esses comentários que se tem aí dessas mudanças, o que é que nós temos de novidade? Porque me parece, eu não tenho certeza, que aboliram a baliza, é isso? Exatamente. Leite, a resolução 1025, ela não acabou, a gente deixa bem claro isso, mas tirou a obrigatoriedade da autoescola, tanto da parte teórica de 45 horas aula, quanto também da obrigação das 20 horas aula de prática de direção. Obriga-se apenas 2. E, além de reduzir toda a carga horária de maneira drástica, ainda acabou com a baliza. O que é a baliza, para quem está nos assistindo? É aquele recuo que você faz para estacionar o veículo, colocar dentro de uma vaga. E acabou também, Leite, com a questão da ladeira, de você fazer a chamada meia embreagem. Essa meia embreagem, para que os nossos telespectadores entendam, é quando você para o carro numa ladeira e tem que seguir com ele sem deixar ele voltar para trás. Deixar voltar é uma penalidade. É uma penalidade. Inclusive, a pessoa perderia, pela regra anterior, só para explicar bem, na prova teórica, Leite, você começava com a nota 0 e tinha que atingir no mínimo 7 para passar. Na baliza é o contrário. Você começava com a nota 10 e poderia perder até 3 pontos, que aí ficava com os mesmos 7 para poder passar. Certo. Então, pela regra anterior, se você fosse numa ladeira e deixasse o carro voltar para trás para poder seguir, perderia 2 pontos. Ou então, se entrar para a direita ou para a esquerda sem sinalizar, perderia 2 pontos. Isso era fundamental, Leite, porque o pessoal passava a ter o controle do veículo. Porque imagina, você está numa ladeira tipo a Serra do Araripe, aqui no Ceará, ou então subir na Serra do Horto, o carro vai e para porque aconteceu algo na rua. Aí na hora de seguir ele vai ter que voltar para trás, bater em teu carro para poder seguir para frente. A impulsionar, bater no que está atrás para impulsionar. Para poder pegar a carreira. Isso aí é uma técnica, isso aí, diga-se de passagem, ao meu ver, é mais grave do que até mesmo a baliza. Com certeza, Leite. Por quê? Porque você vai estar numa estrada. Imagine, por exemplo, nós ir daqui para Teresina, nós ir daqui para Exu, no Pernambuco, onde tem ladeiras em toda parte do caminho, aí de repente o carro dá um pane, ou então uma dificuldade ali na hora, você deixa o carro apagar. E aí, para seguir, você se não tiver o domínio do veículo, vai ficar perdido. Mas me diz uma coisa, essa exclusão foi, no caso, a não obrigatoriedade doravante, né? Daqui para frente. Exatamente. Mas as autoescolas podem ensinar isso aí, né? As autoescolas podem ensinar. O grande problema... ensinar, né? Devem. E ensinam. O grande problema é que quando o pessoal chega na autoescola para se inscrever, o pessoal não quer saber da quantidade de aula, quer saber só a questão mínima. Sim. Acha que aquelas 2 horas vai aprender você vai aprender a dirigir. Você aprende só a passar no Detran. Mas a dominar o veículo, não. Que é o mais importante, porque você passar no Detran é uma fase apenas. Exatamente. É um momento único. É um momento único. E outra, Leite, a população tem que ter consciência de que quando você está dirigindo ali um veículo ou pilotando uma motocicleta, é a sua vida que está ali no comando. Sim. A vida das pessoas que você ama, que vai estar com você dentro do carro, e depois é que vem a vida dos outros. Aí eu tô aqui com meu pai e minha mãe dentro do carro, minha família.
Aí, de repente, eu não tenho domínio. A possibilidade de eu bater num poste ou de não saber quando frear um veículo é grande. Inclusive, nos últimos dias, a gente já está vendo aqui pela região do Cariri. Hoje mesmo eu estava trabalhando no Crato pela manhã e eu fiquei abismado. Eu estava controlando um determinado cruzamento e aqui, diga-se de passagem, a ordem da autoridade de trânsito prevalece sobre toda e qualquer norma de circulação e conduta e prevalece também sobre o semáforo. Artigo 195 do Código. Então, quando o agente de trânsito estiver num cruzamento, pode estar o semáforo vermelho ou o que for, e ele mandando você seguir, chamando, você tem que fazer o que ele manda, porque ele está ali para controlar o cruzamento. Olha aí. Eu estava controlando o cruzamento. Eu vou te falar uma coisa, eu reduzo e vou bem devagarzinho. O sinal está fechado, ele está me mandando passar. Se tiver um fotossensor, cuidado. Então, ele tem autonomia. A ordem dele prevalece sobre toda norma de circulação e conduta e sobre o semáforo. Pela hierarquia, primeiro vem a ordem do agente de trânsito, ele é que prevalece sobre todos os demais. Em seguida vem o semáforo e depois é que vem a sinalização, que é aquelas plaquinhas vermelhas que a gente vê no meio da rua. Aí, Leito, eu tinha mandado um carro parar e não parou. Foi reduzir a velocidade. Aí quando chegou perto de mim, então o que é que eu faço? O sinal tá no vento, tu tá com o braço estendido, o que é isso? O que é isso? Que é isso? E é o básico, Leite. No manual tem lá, a autoridade de trânsito com o braço estendido nessa posição indica ordem de parada. E balançando os braços, o antebraço chamando, aqui é mandando você seguir. Isso é o básico, é como se fosse o beabá na escola. Ele parou e perguntou. Parou e perguntou. Aproveitou e perguntou se ele era habilitado. Gente, eu estou aprendendo um pouco aqui, cada vez mais, com o nosso convidado, educador de trânsito, Edilson Gonçalves. Ele que abrilhanta o nosso programa de hoje aqui a nível nacional pela Rede Meio Norte, sobre o tema mudanças na emissão da CNH. Produção, eu quero saber se nós temos um cafezinho especial para o meu convidado, para que eu possa oferecer. Nós temos. Produção, obrigado aí pelo café. Vou provar aqui. Meu amigo Edilson, vamos provar esse cafezinho, ver se a produção caprichou? Vamos sim. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre estas mudanças na emissão da CNH? Aqui através do nosso convidado, o educador Edilson Gonçalves? É simples, como eu te falei, não vá dormir agora sem uma boa informação, fique ligado. Ele prometeu que no bloco seguinte teremos muito mais. Daqui a pouco a gente volta. O programa Café com Leite aqui na Rede Meio Norte de Comunicação. Programa Café com Leite sempre com brilhantes convidados para levar até você informações consistentes, seguras. Portanto, nos siga nas redes sociais, acompanhe a nossa programação, a programação da TV Meio Norte, sempre com brilhantes entrevistas, com convidados, aqui enriquecendo o nosso meio de comunicação, que é a televisão. Afinal de contas, não sei se você já observou, mas saiu uma estatística aí recente que o público, os brasileiros estão fazendo o seguinte: veem ou assistem nas redes sociais, mas ele espera sair na TV para saber se é verdade. Então isso mostra a credibilidade ainda da televisão. E o programa Café com Leite aqui na cidade de Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero Romão Batista. Eu quero dizer para você que nós temos, se você pretende conhecer aqui a nossa região, que como o Edilson falou, nós temos aqui a Chapada do Araripe, nós temos aqui um sítio arqueológico, nós temos aqui muita coisa bela nessas pontas de serra aqui, águas minerais para você visitar, muita coisa boa. Além do Padre Cícero, no Juazeiro do Norte, e Nossa Senhora na cidade do Crato, diga-se de passagem, a maior estátua
em homenagem a Nossa Senhora, no Brasil. Linda, encontra-se no Crato. Venha nos conhecer. E eu aproveito e digo para você que o melhor lugar para você se hospedar é o Hotel Café com Leite. Esse sim eu assino embaixo, viu? Lugar confortável, com segurança, tranquilo, com bom atendimento, um bom café da manhã e tudo que você merece. Então vem para cá, venha nos conhecer, Hotel Café com Leite, faça já a sua reserva nas nossas redes sociais ou ainda pelo telefone 88-3511-4087. Hotel Café com Leite é a sua casa fora de casa. Meu amigo Edilson, rapaz, na sua ótica, qual a principal finalidade do Brasil, do país, dos gestores em reduzir, por exemplo, essas ações? Porque eu, como leigo, enxergo motoristas menos qualificados, eu enxergo mais acidentes, eu enxergo mais possíveis óbitos e eu enxergo caos. Só Erro problema, completo, né? só problema. Tem alguma redução de custo? Tem algum benefício? O que é que está provocando tudo isso? Olha, segundo o governo federal, através do Ministério dos Transportes, o objetivo maior foi baratear a habilitação e tornar ela popular. Exatamente, adotada por mais de 23 estados da federação, né? Que é a chamada CNH popular. Muda-se só o nome, porque cada estado coloca como quer. Mas, segundo o governo federal, foi baratear e facilitar. Só que essa facilidade ela vai ter um fator reverso. Você vai transitar nas ruas de sua cidade, nas ruas principais, vai ter aquele congestionamento, porque vai ter alguém lá na frente que não fez e não praticou baliza, então não vai saber estacionar naquela vaga ali. Vai ter aquela pessoa que você está de repente numa ladeira, pode ser até uma pequena ladeira, o carro apagou, foi trocado de marcha, não engatou a marcha correta, quando acelerou o carro apaga. Aí, na hora que ele ligar e vai querer sair, o carro vai voltar para trás e bater no seu, porque ele não foi formado para aquilo ali. Olha, Leite, para que os nossos telespectadores entendam, quando o Código de Trânsito entrou em vigor em 97, que é a Lei 9.503/97, de 23 de setembro daquele ano, ela previa, naquela oportunidade, o curso apenas de obrigatoriedade, o curso teórico, para você conhecer as leis. Em 2005, passou a ser exigido, além do curso teórico, que na época era de 30 horas aula, passou a ser exigido a parte prática, que na época era 15 horas de prática de direção, que até então não era obrigatório. A quantidade de veículos aumentou consideravelmente. Em seguida, baixou-se a Resolução 185, em 2008, onde a carga horária teórica passou de 30 para 45 horas aula, com o objetivo de formar melhor os condutores, e as aulas práticas, que era 15, passou para 20. E a gente teve aí um trânsito até então mais ou menos organizado, o condutor pelo menos sabe dominando o veículo, que é o no mínimo que se espera. E com essa facilidade, entre aspas, você vai ter um condutor mal formado, porque olha só, de acordo com a resolução, qualquer pessoa pode ensinar. Ele não vai lhe ensinar agora, de acordo com a resolução 1025, que entrou em vigor. Eu posso ensinar a qualquer pessoa? Pode. E aí, Leite, é onde também o código, ele entra a resolução entra em choque com o próprio Código de Trânsito. Prevalece quem? A lei ou a resolução? Aí fica... briga jurídica, digamos assim. É. Porque, olha só, eles baixaram essa resolução, e resolução tem força de lei. Não é lei, mas tem um pouco da força da lei. Que vai de encontro à própria lei, meu querido Leite. Porque, olha só, ele permite qualquer pessoa ensinar, beleza. Mas vamos para o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 1621, 1623 e 1624. O que é que esses artigos falam? O 1621 é para quem conduz o veículo sem habilitação. R$ 880 de multa e dá a retenção do veículo. E, logicamente, quando o veículo não está no nome de quem está aprendendo, é feita uma outra multa que vai direto para o proprietário, porque o proprietário permitiu que não habilitado tomasse posse do veículo. Tomar-se posse é quando ele, digamos, eu lhe empresto o carro e você sai. Aí você é multado, você está em casa, nem sabe, em casa, e eu estou infringindo a lei. Vai ser multado ele, vai ser multado você. Olha e ele só, que emprestou. Tenha cuidado na vida, né? R$ 880 de multa também, e ainda dá o recolhimento da habilitação
do proprietário. E ainda vem o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que pelo menos ainda está em vigor, não tem nada que mude isso. Dirigir sem habilitação é crime no Brasil. E aí? Porque você só está autorizado... As falas do ministro é que qualquer pessoa pode ensinar, do ministro Renan Filho. Isso aí está nas redes sociais, está registrado na televisão e nas entrevistas que o mesmo deu. Mas o DENATRAN, aliás, o SENATRAN, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, só lhe autoriza perante a lei a ter na rua só aquelas 2 horas aula que é obrigatório, porque é onde ele vai emitir a LADV, que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Aí sim, com essa LADV, você passa até dentro de uma blitz como se fosse uma pessoa habilitada, porque a própria lei está autorizando você a aprender naquele momento. Mas as outras vezes não, só essas 2 aulas. Então o motorista ele está sendo incentivado a cometer um crime do ponto de vista jurídico. Totalmente. E eu também, porque estou ensinando. Isso. Estou na companhia, estou induzindo essa pessoa que não é habilitada ao erro, ao cometimento do crime, digamos assim. E Leite, imagina falando bem nordestino, imagina o fuzuê que isso vai dar no trânsito. Porque olha só, quando você, pelo menos até dezembro, quando a resolução não estava em vigor, que você estava transitando em qualquer rua do país, até mesmo nas estradas, você identificava quem estava aprendendo a dirigir porque estava no carro da autoescola, adesivado, com o nome aprendizagem, e as pessoas e a placa também. Eu respeito, exatamente. Muita gente respeita, né? A gente respeita, mantém uma certa distância, porque sabe que quem está ali está aprendendo e pode cometer algum erro. Quando ele engancha ali na lombada que não passa, a gente sabe, não tem problema, não precisa buzinar. É só, exatamente, né? É só contornar e seguir. E hoje não, você não sabe. Você está transitando, não sabe se quem está à frente é o motorista habilitado ou se é quem não tá precisa ser no carro adesivado, ou eu posso ensinar no meu veículo? Pela resolução, você pode ensinar em qualquer veículo. Me diga uma coisa, e não tem aquela questão do motorista duplo, aquele que tem os freios, o comando duplo, exatamente. Duplo, né? Que o comando duplo no carro da autoescola... Não tem, como é que eu vou ensinar? Pois é, e o freio de mão não funciona, viu, para isso. Funciona não? Funciona não. O freio de mão, Leite, ele só tem a eficiência dele garantida de fábrica, que a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento mecânico, ele parado. Que é justamente daí se justifica o nome, freio de mão. O veículo está parado, você utiliza ele. Pode observar, e você que está em casa pode fazer o teste, coloque em primeira marcha, deixa o freio de mão puxado, engatado ali, alto, e saia. A primeira marcha ela tem tanta força que o veículo sai, mesmo com o freio de mão puxado. A eficiência dele só é garantida pela fábrica quando ele está parado ali, estacionado. Então, não tem eficiência nenhuma. A pessoa está ensinando e de repente puxar ali é a mesma coisa que nada. Rapaz, engraçado. Tem uma atenção que eu não sabia. Eu não sabia. Tá aprendendo. Igual o nosso telespectador. É muito importante. Tá vendo que sempre agrega valor quando a gente conversa, né? E quando exatamente. A gente conversa com quem entende, como você, que está nos proporcionando uma aula sobre esse assunto, que são fatos comuns. Eu tirei minha habilitação, acho que em 80 e alguma coisa por ali. E eu te asseguro que não tinha autoescola. Tirei minha primeira habilitação em um Fusca, com muita dificuldade, porque foi emprestado esse Fusca. E, de qualquer maneira, muitas placas também novas que já apareceram. Exato. Que eu não conheço, eu não posso mentir aqui, eu não conheço. E eu creio que muita gente também não conhece, né? E olha, por falar em placas, Leite, o Código de Trânsito hoje, ele é fruto do Acordo de Mercosul, que foi assinado em 92 no Rio de Janeiro, durante a Eco 92. E o que acontece? Dentro dessa questão, surgiu novas placas aqui para o Brasil. Por exemplo, tem aluno tem pessoas que não sabem, mas existe uma placazinha chamada uso obrigatório de corrente. Aqui para a nossa região, na época que você tirou, não tinha essa placa, que ela é bem recente, ela não existia, e para a nossa região é fora da nossa realidade. Mas o que acontece? Como o Brasil faz parte do bloco Mercosul, e na Argentina e em outros países cai neve, o Brasil também faz parte da Convenção de Viena, que foi assinada em 62 na Áustria, e que vários países foi adotado por 220 países ao redor do mundo, e vários desses países cai neve. Então nós aqui no Brasil somos obrigados a aprender essa placa de uso obrigatório de corrente, porque vamos supor que Leite e eu saímos daqui para Ushuaia, na Argentina. Lá cai neve. Então, nós ao chegarmos lá naquela região que cai neve, ao depararmos com a placa de um pneuzinho
pintado na borda, que é a placa de uso obrigatório de corrente, vamos saber que é obrigatório, daquele ponto para frente, atrelar a corrente às rodas do pneu para que o pneu tenha aderência ao solo. Então, essa é uma placa nova que foi criada há pouco tempo. Eu ia ser multado. Apesar de ser nova, eu ia ser multado, né? Olha, Leite, o que me faz ser apaixonado pelo código, rapaz, é porque essa coisa, o código ele nunca vai estar pronto, sabe, Leite? Olha, para dizer, olha, isso aqui e acabou. Se não, ele vai ter sempre que ser atualizado. É dinâmico, né? É dinâmico. Por exemplo, a infração pelo celular. Quando Vossa Digníssima tirou a habilitação, dirigia... Não existia celular. Não existia? Exatamente, só não orelhão, existia. Eu parava e ia... Celular é dos anos 90 para cá. Então, quando ele tirou, não tinha. Depois criou-se o celular, que era aquela rapadurinha, digamos assim. Então, criaram a infração de trânsito para quem dirige utilizando telefone celular, que é infração média, 4 pontos e multa. Hoje, celular, ele é todo digital. Então, o que acontece? Hoje você não apenas não disca, você vai abrir a tela, vai caçar o ícone, digitar a tua senha. Então, você vai tirar a sua atenção do trânsito para manusear o celular. Aí o que acontece? O Código de Trânsito teve que se atualizar também. E hoje, para a questão do celular, Leite, tem 2 infrações. Você utilizar o celular no ouvido, oi, Leite, tudo bom? E dirigindo com apenas uma das mãos, é infração média, 4 pontos e multa. E você flagrado manuseando o celular, que é você justamente estar aqui tentando digitar a senha, seja lá o que for, é gravíssima. R$ 293 de multa e 7 pontos na habilitação. Então tem esses 2 tipos de multa. O risco é bem maior. Porque olha só, Leite, a gente transitando a uma velocidade de 50 km por hora numa avenida, por exemplo, a gente leva em média de 7 a 10 segundos para destravar a tela de um celular. Você apertar para aparecer assim e ainda caçar o iconezinho. Então, você vai andar a uma velocidade de 50 km por hora, você vai andar cerca de 155 metros sem enxergar nada do que está à tua frente. Porque a sua atenção está ali, ó, voltada para a tela do celular. É aí onde a pessoa sobe num canteiro central, é aí onde bate num poste, numa árvore, ou chega a atropelar alguém. Por isso que passou a ser gravíssima. E tem essas 2 infrações para o celular hoje. Diga uma coisa, e no quesito que isso aí deveria ser ainda mais caro ainda, e mais pontos, né? E por falar em pontos, houve mudança nessa questão dos pontos? Até 20 pontos eu perco a carteira. Olha, hoje aqui no Brasil, com relação à questão dos pontos, aumentou-se, digamos assim. E foi muito bom você ter tocado nisso, que às vezes o pessoal, quando é multado no meio da rua, fica, eu perdi 5 pontos na habilitação, ou eu perdi 7 pontos porque foi uma gravíssima. Você não perde. Eu até costumo brincar, Leite, como é que você perde o que não tem? Vamos fazer uma comparação. Leite, quando estava no ensino médio, no início do ano, o boletim escolar não é lá lindo, maravilhoso, bem branquinho? Não é verdade? Exato. E à medida que o ano vai passando, você vai fazendo as provas. Vai ganhando os pontos e as melhores notas. Aí, ao fazer a prova bimestral, que a coisa vai para o boletim. Sim. Do mesmo jeito são as infrações, Leite. Quando você recebe a provisória, no início, digamos, da vida do motorista, ela vem zeradinha. Aí, se o condutor virar um infrator de carteirinha, aí ele vai acumulando infrações de trânsito e vai ganhando aqueles pontos. Então, hoje a habilitação, para deixar bem claro, ela vem zerada. À medida que o condutor vai ganhando os pontos, aí sim, se ele atingir 20 pontos e 2 infrações gravíssimas, da suspensão do direito de dirigir, ou então 30 pontos e uma infração gravíssima. E para aquela pessoa que não cometeu nenhuma infração gravíssima, mas tem um bocadinho de ponto na carteira, ele ainda pode chegar até 40 pontos. Passando disso, aí dá o recolhimento da CNH e a suspensão do direito de dirigir. Veja só, quando você fala 20 pontos, me dá a suspensão. E quando chega a 40 em casos graves, é a retenção e a suspensão. Me diferencie isso aí. Perfeito. Quando uma pessoa Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho? Vamos. E vamos lembrar disso e no próximo bloco você fala, tá bom? Com certeza. Produção, vamos preparar mais um cafezinho aqui para o nosso convidado, o educador de trânsito, Edilson Gonçalves. Obrigado, produção, pelo cafezinho. Edilson, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre mudanças na emissão da CNH?
Fique ligado, professor Edilson promete no próximo bloco trazer muitas informações. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia em todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza nós estamos no canal 18, enfim, em todo o Brasil nós temos aí no Centro-Oeste, nós estamos sendo assistidos aqui pela Rede Meio de Comunicação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Sempre às 23 horas, aos domingos, nós estamos aqui juntinhos, acompanhado de uma boa informação e de um cafezinho maravilhoso, né? É o programa Café com Leite, levando o que há de melhor para você em informação. Aproveitando esse momento, eu quero dizer para você que está em todo o país, espalhado, atento às informações do professor Edilson. Se você idealizou, criou e não registrou, não é dono. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comprou um imóvel, não registrou, você é o dono? Não. Você tem até a posse, se você tiver um contrato, mas a propriedade você não tem. O local correto, cartório de registro de imóveis. Se você tem um veículo, se você não tem um veículo e não registra, o veículo não é seu. Olha lá a multa, o professor falou. Se está em nome de terceiro, ele também vai ser penalizado. Então, se você tem um veículo e você não vai no departamento de trânsito e faz a transferência, você não é proprietário desse veículo. Se você quer constituir uma empresa e não vai à junta comercial, você não tem essa empresa de direito. Você tem até de fato, mas de direito você não tem porque ela não tem o registro nos órgãos competentes para tal. Daí, se você cria, idealiza e não registra, você não é dono. Criou a sua marca, inventou sua patente, criou sua canção, sua música, seu desenho, seu direito autoral, enfim, você criou o seu mascote, registre. Quem não registra não é dono. Ministério da Cultura e também no INPI, através do Ministério da Economia, através do INPI, você registra a sua marca, a sua patente. E eu vou indicar uma empresa que atende em todo o país, inclusive na América do Sul, enfim, e também na Europa, é a Leite Marcas e Patentes. A Leite Marcas e Patentes faz o seu registro com competência, com qualidade e um serviço garantido naquilo que faz. A equipe de profissionais da Leite Marcas e Patentes está sempre atenta para o que há de melhor em atendimento e segurança do seu patrimônio intangível, que é a sua marca. Leite Marcas e Patentes atende em todo o Brasil. É só você acessar as redes sociais Leite Marcas e Patentes, consultar os nossos profissionais e realizar o registro da sua, proteger o seu patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Então, meu amigo Edilson, isso me deixou assim muito curioso. Eu digo, vou deixar para o próximo bloco porque nós temos mais tempo. É exatamente, tem a suspensão e tem o recolhimento. Não, o recolhimento é da habilitação. Recolhimento da habilitação ou do documento do veículo. Certo. E a retenção é que é do veículo da moto. A retenção é do veículo da moto, né? Isso. Certo. E qual é essa diferença? Olha, quando a habilitação ela é recolhida, geralmente é quando há suspeita de adulteração ou de falsificação do documento, ou quando o condutor está suspenso do direito de dirigir. Passou naquela primeira fase. Exatamente. Da suspensão, né? Porque quando o condutor está suspenso, ele recebe do Detran, isso vale para todo o país, ele recebe um comunicado que ele tem que entregar a habilitação dele no departamento de trânsito. Vem aqui tomar um cafezinho, deixa aqui sua habilitação. Aqui sua habilitação, que ela não é mais válida não, é desse jeito. Certo. E a partir daí é que começa a contar o tempo de suspensão do direito de dirigir. Por exemplo, conduzir motocicleta sem utilizar capacete, seja o condutor ou o passageiro, é uma infração gravíssima. Além de pagar R$ 293,47 de multa, dá o recolhimento da habilitação e a suspensão do direito de dirigir. Quem vai determinar o tempo de suspensão do direito de dirigir é o Detran. O Detran de cada estado, já que a gente está falando a nível de Brasil. A suspensão varia de 6 meses a 1 ano. O Detran é quem vai decidir.
A única multa, Leite, que vem com o direito de dirigir suspenso, determinado, falado em lei, é dirigir embriagado, que a suspensão é direto por 1 ano, independente do condutor já ter sido multado ou não. Embriaguez, 1 ano. É 1 ano direto suspenso. Isso, não adianta. Aí o condutor, ele tem a habilitação recolhida, só que nós estamos diante de um país que dá o direito de ampla defesa. Então, ela é recolhida ali na hora, porque o condutor, no caso da embriaguez, ele não está em condições, e o veículo entrega a outra pessoa, e ele, depois de 5 a 10 dias, ele recebe a habilitação de volta e tem os prazos para entrar com recurso. Após transcorrer todos esses prazos, é que o Detran decreta o recolhimento da CNH e a suspensão do direito de dirigir. No caso, como citamos, de uma motocicleta, de você estar transitando em moto sem usar capacete, o condutor ele é multado ali na hora, mas a habilitação dele não é recolhida na hora da multa, não. É devolvida ao proprietário, onde depois ele vai receber o aviso da multa, que é o que a lei chama de notificação da autuação. E aqui um detalhe, tá, Leite? Que poucas pessoas sabem, a gente aproveita para dizer para todo o país. Hoje o condutor, quando ele é multado, falando bem popular, no meio da rua, ele não recebe nada, porque é tudo pelo eletrônico, tudo pelo celular, nem digamos sabe assim. Se foi multado. Então, pela lei, se um condutor ele é multado hoje, ele tem que receber em até 30 dias, contado da data de hoje, ele tem que receber a notificação da autuação. O que é isso? É o aviso que foi multado. Ele é obrigado por lei, artigo 280 do Código, a receber esse aviso da multa, como se eu dissesse, Leite, fulano foi multado tal dia. Então, esse aviso tem que ir até 30 dias. Se passar de 30 dias, você já pode pedir o cancelamento direto. Certo. Porque o artigo 281 do Código, ele fala, se o proprietário do veículo não receber a notificação da autuação em até 30 dias, a multa deverá ser arquivada. Está no próprio Código de Trânsito, quase ninguém sabe disso. Certo. Então, primeiro o condutor ele é avisado da multa. A multa, mesmo para ele pagar com código de barra, ela tem até 10 meses para chegar na casa do proprietário. Tá? Então, quando o condutor... Por isso que o condutor, quando ele é multado, conforme disse, transitando em moto sem capacete, a multa é feita ali na hora, mas a habilitação ela vai ser recolhida depois, porque ele vai ter o direito à defesa, vai receber essa notificação, ter direito à defesa, e só depois disso é que o Detran, caso julgue a defesa dele improcedente, ou seja, que não for aceita, aí é que o Detran vai determinar o tempo de suspensão do direito de dirigir. E quando o motociclista leva uma criança entre a esposa e a esposa ali? 3 ou na leva moto. uma criança assim, amarradinha com aquela cinta. É uma cinta, né? É uma cinta. Tem uns que eu ainda fico até com menos, fica assim, não fico com tanto ódio, porque ainda bota um capacete na criança. Não, tá errado, mas pelo menos ali, né? Minimizou um pouco, digamos assim. Um pouquinho, porque é impossível eu cair de uma moto e eu me preocupar em segurar meu filho. Exatamente. É impossível. E olha, Leite, é infração gravíssima. A lei fala hoje que você transportar criança menor de 10 anos em moto ou sem condições de cuidar-se, que nesse caso, digamos que bebezinho, a gente infelizmente ainda vê muito. É infração gravíssima que dá o recolhimento da CNH e a suspensão do direito de dirigir do proprietário. Então essa questão do cinto, que a gente vê muito, a mãe ou o pai amarrado ali na criança, o código não prevê aquilo ali não. É simplesmente proibido e pronto. E olha, Leite, uma coisa vale ressaltar na questão da suspensão do direito de dirigir. Vamos supor que a pessoa foi multada porque estava transportando a criança menor de 7 anos em moto, 10 anos. Essa multa dá o recolhimento da CNH e suspensão. Então, quando o condutor ele é notificado da suspensão do direito de dirigir, ele deve entregar a habilitação do Detran para, a partir daquela data que ele entregou, começa a contar o tempo de suspensão. Aí, alguém deve estar se perguntando, e para ele receber a habilitação de volta? Não é automático, não. Não é completando os 6 meses e ele, me dê minha habilitação, Detran. Vim buscar. Vim buscar. Não é assim, não. O tempo, ele vai ter que aproveitar esses 6 meses que está suspenso do direito de dirigir e vai ter que fazer um curso de reciclagem. Para quando completar o tempo de suspensão, aí sim ele recebe a habilitação de volta, que é uma forma dele passar por um curso, que é a metade do curso de legislação, para ver se ele cria vergonha e não comete mais aquelas infrações, sabe? Tá certo.
eu posso fazer a qualquer tempo? Bom, chegou em 6 meses, eu não fiz, Aí vai fica retido e eu vou fazer. Fica retido e vai ter que fazer para poder receber de volta. Porque quando ele faz o curso de reciclagem, é que vai constar, ele recebe um certificado digital, logicamente, onde isso vai constar no sistema e é o sistema quem vai fazer a liberação da habilitação dele. O sistema hoje é unificado a nível nacional? É unificado. Inclusive, foi muito boa a sua pergunta. Juazeiro do Norte, por exemplo, recebe milhares de romeiros todos os anos de diversas partes do nosso país. Então, os departamentos de trânsito, seja ele municipal, estadual ou federal, eles trabalham em conjunto. Por lei, nós temos acesso, digamos assim, quando em trabalho, a dados de veículo de todo o país. Então, por exemplo, se eu te abordo e você veio do Pernambuco para cá, de Caruaru, de Recife, quando eu digitar a placa do teu veículo no meu tablet ou smartphone de trabalho, ele vai me dar todo o histórico do veículo, nome do proprietário, os dados do veículo, seja Renavan, chassi, e ainda me diz se o veículo está ou não em dias para poder transitar. Então isso é válido. Eu não preciso... às vezes, quando viajando, eu sou parado, a autoridade de trânsito pede habilitação. Ele tem acesso a todos os dados do veículo, né? Porque antigamente ele dizia, me dê a sua documento e habilitação, exato. Ainda me pedem, já me pediram recentemente isso, sabe? O documento do veículo. É porque é o seguinte, a maioria dos departamentos hoje, eles trabalham com tablet ou smartphone. Então, na hora que eu lhe abordo, eu preciso mais da sua habilitação. Porque na hora que eu vou verificar a placa do veículo, basta eu digitar ali que ele já me diz tudo do veículo. Certo. Já de você, não. E aproveitando sua pergunta, Leite, hoje, tanto faz você pode ter o documento físico, né, o papel impresso, como pode ter ele no aplicativo do teu celular. E quando eu falo em ter no aplicativo, não é a foto não, Leite bater a foto do celular e ter para mostrar. Não, é baixado pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que está também com os dias contados, viu, Leite? Né? O que eu acredito que nos próximos 2 anos, pelo menos a previsão do próprio Senatran, é acabar para ficar só com esse aplicativo CNH do Brasil, onde deverá, a curto prazo ou médio, ter todos os dados, tanto da habilitação do condutor, quanto do documento do veículo. Mas como o Leite disse aqui ao longo do programa, o veículo tem que estar em seu nome, porque se você estiver conduzindo o veículo, mas está ainda no nome de outra pessoa, vai para o celular dele. Mas se eu tiver habilitado tudo normal, não tem problema, né? Não, você pode conduzir o veículo de qualquer pessoa. Inclusive, Leite, dentro dessa temática, hoje o documento, quando a autoridade de trânsito tem como fiscalizar, ele não é mais obrigatório. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou numa blitz e eu te abordo. Então, eu tenho a opção tanto de pedir seus documentos ou não, que eu posso muito bem pela placa do veículo digitar ali, que já me passa todos os dados, e posso chegar, Leite, só me diz só seu CPF. E, logicamente, você me diz o CPF, eu digito ali, que também aparece na minha tela, se você é habilitado ou não, e aparece a categoria. Aí, no caso, eu vou lhe perguntar apenas o nome, pode ser o nome do seu pai ou de sua mãe, ou data de nascimento, para comprovar que é você, porque no tablet da autoridade de trânsito não aparece foto ainda não. Certo. Só aparecem os dados principais. Certo. Legal, né? Isso aí facilita, isso aí melhora o trabalho do autoridade. Melhora, Leite, porque... E principalmente, por exemplo, ano passado foram recuperados alguns veículos de roubo ou furto. Porque, por exemplo, quando um assaltante, infelizmente, vai abordar alguém, às vezes ele aborda, rouba não só o veículo, mas aborda e rouba todos os documentos. Então, era até uma falha, digamos assim, da fiscalização, porque ao abordar, qualquer um podia estar com o documento ali. E hoje não, na hora que eu abordo, como está todo o sistema digital, aquilo ali já me entrega se o veículo tem queixa de roubo também ou não. Daí a importância de fazer o BO ali, urgente. Exatamente. Se você teve o seu veículo furtado, seja um outro, faça o BO quanto antes para que conste junto aos órgãos de fiscalização. Que legal. Mas tem tanta coisa para a gente conversar sobre o Código de Trânsito, tem? Tem sobre veículo. Olha, Leite, na próxima oportunidade que eu tiver aqui, nós vamos falar algo que está muito recorrente, a questão da pessoa. Quando vende um veículo, mas não transfere para o nome de quem comprou. Rapaz, isso está dando perca de habilitação, está dando tanta confusão. Eu passei por isso e sinto muito, mas é triste, Tem viu? muita coisa para a gente abordar. Mas nós iremos em outra oportunidade, né? Tranquilo. Fazer uma pausazinha, vamos tomar um café? Vamos? A gente volta logo. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho e de uma água mineral. Daqui a pouco a gente volta.
Já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta aqui na companhia do Edilson Gonçalves, ele que é educador do trânsito, ele que é um palestrante sobre o assunto, é um apaixonado pela legislação de trânsito. E o Edilson, eu tenho a honra de tê-lo no meu ciclo de amizade e ter explorado o máximo os seus conhecimentos, sempre com o objetivo de aprender cada vez mais. E assim eu digo para você também que estude, que se preocupe, não com a sua vida tanto, mas em especial com a vida das pessoas, da sociedade, dos transeuntes, dos seus pais, dos seus familiares que estão. Exato. Se você não dá valor à sua, problema seu, mas respeite pelo menos a dos seus... Isso é uma opinião minha, né? É uma opinião minha, né? Eu acho que se você não gosta da sua vida, tudo bem, é um problema teu. Agora, respeite pelo menos seus familiares, seus amigos, exato, pessoas que você nem conhece, que está transitando na rua, vamos respeitar, né? Exato. Mas, Edilson, nós chegamos aqui ao final, meu irmãozinho, e eu queria te agradecer por esse momento e dizer que você é sempre muito bem-vindo, é uma honra, uma alegria recebê-lo aqui para a gente aprender cada vez mais, viu? Muito obrigado, Leite, sempre me chamar à tua disposição. Registrar um abraço a Tânia Zinelli, lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Um abraço para meus pais Elias e Adileuza, lá no Leite, nos acompanhando, assim como todos os familiares e amigos, e um prazer estar aqui, Leite. Que bom. Obrigado a você e a todo o país que nos acompanha. Muito obrigado a você. E a você que nos acompanhou até agora em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que acompanhe sim a programação da Rede Meio Norte, que nós temos sempre uma programação especialmente feita com muito carinho, com profissionais brilhantes, especialmente para você. Em nome da produção que faz com que eu possa chegar até você, levando informações ricas e construtivas, o nosso muito obrigado, um feliz finalzinho de domingo aí, chegou, olha, 0 hora, vá descansar. Boa semana, que Deus te abençoe a você e a todos os seus familiares. Até domingo, estarei de volta com mais um convidado.